Sou Flores Pilarski, servidor público, sou da área contábil. Estou gravando alguns vídeos para quem gosta da política ou trabalha na gestão pública. Eu já falei aqui sobre o município, falei sobre a política, a liderança, as receitas públicas, os impostos, né, municipal, estadual e federal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Lei da Responsabilidade Fiscal na prática. O que ela pede ao gestor público. Lembrando que a Lei da Responsabilidade Fiscal, esse apelido nós que damos, mas ela, na verdade, é a Lei Complementar 101, do dia 4 de maio de 2000. Qual que é o objetivo desta lei? Por que ela existe? Porque antes dela, a gastança no poder público era muito grande. Se hoje tem um problema com folha de pagamento e custeio da máquina, aquele tempo era maior. Por exemplo, tinha municípios que gastavam 70% de tudo que arrecadava pagando folha de pagamento, previdência, quando se pagava ainda. Então, a lei chegou para dar uma organizada na gestão pública. Então, o objetivo da lei é estabelecimento das normas e de finanças públicas voltadas a uma gestão fiscal responsável. Ela também é um instrumento para evitar o desequilíbrio fiscal ou gastos superiores às receitas. Isso que eu falei agora há pouco. Você vai gastar só o que arrecadou. Essa é a norma da lei. Também é o fortalecimento da situação financeira, possibilitando novos investimentos para o desenvolvimento socioeconômico. O município, o Estado e a União, eles existem para atender a população no todo e fazer um planejamento de um desenvolvimento socioeconômico, ou seja, um crescimento do seu povo, do seu comércio, das suas indústrias. Bom, o que ela pede como meta prioritária? Planejamento. Não se existia muito planejamento no setor público e essa lei chegou e diz, olha, vocês têm que planejar. Planejar, então, assim, rapidamente, para contar para vocês, é cortar gastos desnecessários. Tipo assim, precisa gastar? Gaste, planeja, senão não vai gastar. Tem que aumentar a receita. Vocês têm que trabalhar para aumentar a receita, no sentido de cobrança, ser mais eficiente nas cobranças dos seus impostos municipal, estadual e federal. Ela também estabelece metas e elege prioridades, ou seja, você tem que ter nas suas leis, daqui a pouco eu vou falar para vocês, nas suas leis programáticas, o que você vai fazer, por que você vai fazer e quanto isso vai custar. Bom, mas nessa lei toda, já existia antes na administração pública e ela agora chegou com força, tem 3 leis que são importantes. É a bússola da gestão pública. As leis são o PPA, a LDO e a LOA. O que é isso? PPA é uma lei que é feita para 4 anos da gestão. Por exemplo, o ano que vem, os prefeitos eleitos e os vereadores vão ter que aprovar a lei que vai valer para 3 anos do mandato deles e 1 ano do mandato seguinte. Como é que faz essa lei? É um planejamento de tudo aquilo que o município vai precisar comprar, reformar, construir, contratar em 4 anos. Então você não pode, como antigamente era feito, meio no chutômetro. Põe isso aqui, põe aquilo lá. Não, agora você tem que fazer um planejamento e colocar por secretarias nesta lei chamada PPA. Manda para a Câmara analisa e aprova. Aprovada esta lei, nós vamos ter, uma vez por ano, a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, nós vamos retirando ano a ano, por secretaria do PPA, e programando o que nós vamos fazer o ano que vem. Se nós vamos comprar máquinas, se nós vamos fazer escola, se nós vamos fazer posto de saúde, fazendo essa programação, e a gente vai fazer essa programação na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, todos os anos, lá por setembro, tem que mandar para a Câmara de Vereadores, quando é no município, ou para a Assembleia, ou para o Congresso, né? Cada um na sua esfera, é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Aí o que tem que fazer? O Executivo vai ter que buscar um planejamento, fazer um planejamento de onde vem o dinheiro para pagar essas despesas todas que ele planejou na LDO. Se é receita própria, se é receita de convênio, se é emenda, de onde vem esse dinheiro e colocar na LOA, Lei Orçamentária Anual. E aí manda para o Legislativo para aprovar a LOA. Então, essas 3 leis é a bússola da administração e ela é importante na hora de ser feita, principalmente o PPA. Bom, as dívidas a longo prazo só se pode existir se for aprovada pelo Legislativo, né?
O gestor não pode gastar mais do que arrecada. Tem limite de gasto com a folha de pagamento, por exemplo. A União só pode gastar até 50% de tudo que arrecada com a folha de pagamento e também a Previdência. Os estados e os municípios até 60%, a saber. Por exemplo, a União tem lá a Câmara, o Senado, o Judiciário. Os estados têm também o Judiciário, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tem a Assembleia para gastar nesses 60% de toda a receita, né? E ele próprio, o Executivo. O município também. O município tem ele, que pode gastar até 54% do que arrecada, e a Câmara de Vereador até 6% de tudo que arrecada. Sabendo que sempre tem um controle dos tribunais de contas sobre esta receita. Então, o principal fato é o planejamento e também o gasto com a folha de pagamento nesta lei da responsabilidade fiscal. Não se pode fazer renúncia de receita. Por exemplo, você abrir mão de uma receita sem baixar a despesa equivalente à renúncia que você vai fazer e constar isso lá no PPA, na LDO e na LOA. São vedados serviços de terceiros. O que é isso? Fazer serviço particular com as máquinas da prefeitura, por exemplo, no terreno seu. Não é que seja vedado. Ele pode ser feito desde que tenha um programa ou se a prefeitura pode ser autorizado pelos vereadores e fazer a cobrança da taxa desse serviço a ser feito. Também é. A transparência tem que fazer o relatório da gestão fiscal. A prefeitura, o Estado e a União tem que fazer e mandar para os tribunais ou para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia, um relatório bimestral dizendo quanto que arrecadou, onde foi gasto esse dinheiro e o que foi produzido. São termos contábeis que muitas das vezes não é de domínio público, mas isto existe. Bom, em síntese, a Lei da Responsabilidade Fiscal chegou para organizar a gestão pública e esses são os principais itens, os principais assuntos a ser tratados na gestão pública. É muito complexa, mas é importante que quem é pré-candidato saiba que existe isso e isso nós temos que seguir. Então, repetindo, o poder público não pode aumentar despesas sem aumentar a receita. Nós temos todo um problema aí de reforma tributária que diz exatamente isso. Nós temos que cortar gastos para poder ter dinheiro para fazer investimentos. E também não pode deixar dívidas para os próximos prefeitos, salvo aquelas autorizadas pelo Legislativo. Falando em próximos prefeitos, no próximo vídeo eu quero falar sobre os pré-candidatos. Dar algumas dicas agora para as eleições, ainda para os pré-candidatos e depois para os candidatos a vereador, vereadora, prefeitos e vice-prefeitos. Eu gostaria que você compartilhasse, curtisse e comentasse esses vídeos nossos, que é muito importante que mais pessoas fiquem sabendo. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e até mais.